Eu vou citar aqui um trecho aqui desse disco, dessa introdução aqui, né? Que há de fato uma consistência nas linguagens aí do período interbíblico com o Novo Testamento. Existe aí equivalências linguísticas, tá? Eu vou citar aqui 3 autores desse campo. Gente, essa percepção de que o Novo Testamento tem ecos de uma tradição da sabedoria, tá? Ela é um campo tão rico de estudos bíblicos que atualmente os acadêmicos deram um nome para isso chamado de Cristologia da Sabedoria, ou Wisdom Christology, como eu já falei. Então, vou citar aqui alguns autores, 3 obras fundamentais nesse campo, a gente não tem isso em português, até onde eu saiba. A primeira delas é do Daniel Ebert, que o nosso querido aí Vitor Fontana teve a honra de tê-lo como seu orientador. O livro é Wisdom Christology, How Jesus Becomes God's Wisdom for Us, como Jesus se tornou a sabedoria de Deus para nós. Uma obra que eu realmente recomendo. Dessas 4, para quem lê inglês, é o que eu mais recomendo pela simplicidade, pelo tom evangélico, e não é uma obra extremamente acadêmica, tá? Agora, tem um livro aí clássico do James Dunn. Quem não conhece o James Dunn, ele está muito próximo aí da terceira busca do Jesus histórico, ele é luterano, né? E está muito próximo também aí da nova perspectiva paulina. O livro dele chama Christology in the Making, né? Cristologia no fazer ou no criar, e tem um capítulo que chama Sabedoria de Deus, Wisdom of God, que é fundamental nessa conversa sobre Cristologia da sabedoria. O terceiro livro é esse livro do Martin Hengel, muito parecido com o do James Dunn na abordagem, que se chama Estudos em Cristologia Antiga, então vale a pena dar uma lida também. Agora, esse livro do Ben Witherington, terceiro, existe alguns livros dele em português, do Edrington, né? Um livro dele, inclusive, sobre histórias e história do Novo Testamento pela Vida Nova. Esse livro dele, gente, ele basicamente é um livro difícil de encontrar. Ele basicamente vai fazer essa associação também de Jesus como sábio, né? Jesus aí, o sábio, aí o subtítulo é A Peregrinação da Sabedoria. Olha que legal. Então, essa cristologia, gente, da sabedoria não é uma novidade na teologia. Vários teólogos já têm percebido, tá, essa similaridade na linguagem aí. Então existe aí uma especificidade na linguagem. Por exemplo, vou citar aqui um trecho do James Dunn, que ele vai dizer o seguinte: então é claro que a tradição da sabedoria pré-existente, que é uma noção de que a sabedoria existia e que ela se faz carne, influenciou em vários pontos a cristologia do Novo Testamento. Jesus estava sendo identificado com a sabedoria. Gente, isso aí é uma conclusão, é um fato, tá bom? Lembrando que quando a Bíblia fala em João, né, que o verbo estava com Deus, que Deus quando fundou o mundo, o verbo estava com ele, isso é um ponto importante, isso implica que o Senhor, de fato, como diz Provérbios 3,19, diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Olha que interessante esse trecho de Provérbios. Provérbios capítulo 8, lembra daquela história da sabedoria lá, com Deus, né? Agora, gente, olha que interessante esse trecho aqui de Eclesiástico, tá? Olha que legal esse trecho aqui de Eclesiástico, eu vou citar agora aqui para vocês darem uma olhada nele. Olha que legal. Diz aí o seguinte, ó: saí, a sabedoria, né? Da boca do Altíssimo, e como a neblina cobria a terra. Aqui observe como parece com Provérbios 8, quando a sabedoria fala na primeira pessoa, né? Junto de todos estes, procurei onde pousar, e em qual herança pudesse habitar. Olha que curioso, parece que nessa linguagem a sabedoria está procurando um lugar para repousar na terra. Isso lembra Provérbios 8, quando diz que a sabedoria encontrou sua alegria entre os filhos dos homens. Então o Criador de todas as coisas me deu uma ordem. Que ordem o Criador deu à sabedoria? Aquele que me criou, que é uma expressão inclusive de Provérbios 8, armou a minha tenda. Coloquei uma palavra entre colchetes em grego aí, eu esqueci de transliterar, skenen. E disse, tá? A palavra tenda, né? Skenen. E disse: instala-te em Jacó, em Israel recebe tua herança. Criou-me antes dos séculos, desde o princípio, e para sempre não deixarei de existir. Gente, esse texto é interessante porque aí a sabedoria aparece como recebendo uma ordem divina para morar ou habitar em tendas entre os homens. Não é curioso? Não é interessante? Será que você já está percebendo aí alguma coisa familiar nesse trecho de Eclesiásticos? Uma obra de sabedoria do mundo antigo?
Para mim, me parece evidente, primeiro, a dependência dessa obra com Provérbios 8. A linguagem é muito parecida com Provérbios 8, né? Quando diz, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, né? Que é uma linguagem usada em Provérbios, capítulo 8. Quando Provérbios diz, né, regozijando-se no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. Então observe que, como eu já mencionei antes aqui, né, que a sabedoria, já na época do Segundo Templo, ou seja, no período em que Jesus está sendo revelado, né, nós vamos ver aí um judeu de Alexandria, né, e tanto para um judeu de Alexandria como Fílon de Alexandria, como para o judeu da Palestina, né, a sabedoria era, de alguma maneira, incorporava, de alguma maneira, a própria Torá. Agora, observe que esse trecho que eu acabei de ler de Eclesiástico me leva a perceber uma coisa ainda mais interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês um trecho, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês um trecho do meu paper que eu acho que vai ajudar a gente a entender isso aqui. Ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Observe esse trecho aí de João, tá? Observe o seguinte verso, verso 14. E finalmente o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, a palavra habitou aí, esquenosen, é simplesmente um verbo derivado da palavra skene, tenda, que é a palavra que aparece lá em Eclesiástico 24:8. Então observe que João está de alguma maneira, segundo os estudiosos dessa cristologia da sabedoria, e eu acho que isso faz muito sentido, João está usando a linguagem da sabedoria no prólogo da sua obra, quando disse no princípio era a palavra, ou logos, né? Aí você fala, mas por que ele não usou Sofia? A explicação, a justificativa para muitos acadêmicos é que Sofia soaria no feminino, é uma expressão no feminino. Eu achei interessante essa hipótese. Sendo uma expressão no feminino, não soaria bem. Então o que eles fazem? Recorrem a uma expressão grega que seria o mais próximo do sentido hebraico de hormá, de sabedoria. Qual seria o termo? Logos. E tanto que Filo de Alexandria, um importante filósofo judeu, né, desse período aqui, vai se valer do mesmo paralelo. O logos como a sabedoria de Deus. Então, João está dizendo aqui, gente, no final das contas, que quem está se fazendo carne é esse princípio criador, é esse verbo de Deus, é a sabedoria de Deus, é o logos de Deus, é a lei de Deus, que para a tradição rabínica estava lá com Deus quando ele criou, do mesmo jeito. Então está tudo muito amalgamizado, está tudo muito junto, ok?